Aleluia. Lucas 5. Oh, Senhor. Glórias ao teu Em nome de Jesus, faz a tua vontade neste momento, meu Deus. Fala, Senhor, aos corações dos teus filhos nesta noite, Pai. Aqui está a tua palavra que vai ser pregada, Senhor. Palavra qual o Senhor tem colocado no meu coração, meu Pai. Não deixa, Pai, que os teus filhos saiam daqui, Senhor, sem uma resposta. Faz o teu querer nesta noite, Pai. Que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. E que o teu nome, Pai, venha ser glorificado em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Louvado seja Deus. Lucas 5, irmãos, que diz assim: a pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos, louvado seja Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao largo de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descidos deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazes-te. E disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. Louvado seja Deus. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se a rede. 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Glórias ao teu Jesus. Aleluia. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glórias seja a Deus. Eu estava hoje, irmãos, lendo essa mensagem, lendo esse texto, e eu pude observar uma coisa, irmãos, que Deus, quando Ele quer algo com o homem, quando Ele quer algo com o ser humano, o Senhor, Ele é estratégico. Eu pude ver uma estratégia tremenda do Senhor aqui para resgatar Pedro. Pedro, um homem pescador, né, irmãos? O texto está dizendo que ele era um pescador de almas, ou de peixes, né? O texto vai dizer aqui que ele passou a noite toda pescando, a noite toda jogando a rede, manicinha, para um lado, para o outro, e não pescou nada. E a Bíblia vai dizer que o Senhor ali, aleluia, Jesus, sendo apertado pela multidão, ouvindo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, estava ele junto ao largo de Genezarim, e viu ali 2 barcos. E a Bíblia vai dizer que eles estavam lavando ali aquelas redes, já tinha desistido, estava para ir descansar. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus, vendo aquilo ali, né, diz que pregando, ensinando a palavra do Senhor, aleluia, Jesus, fala para ele: olha para um daqueles barcos e entra dentro do barco. Entra dentro de um daqueles barcos ali. E era o barco de quem? O barco de Simão Pedro. Aleluia, Jesus. Talvez Pedro achava que ele ia só entrar naquele barco ali. Talvez ele achava que ele ia entrar dentro do barco de Pedro, ele ia ficar sentado, aleluia, Jesus, ia ficar ensinando a palavra ali dentro ali. Mas o Senhor, Ele tinha algo especial preparado para Pedro, porque o Senhor, Ele tinha, aleluia, Jesus, um propósito, aleluia, Jesus, um projeto para entregar ali na vida de Pedro. Aleluia.
Porque a Bíblia também vai dizer que Pedro ele foi escolhido, aleluia, Jesus, para edificar a igreja do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, Jesus, que Pedro, aleluia, Jesus, foi confiado a ele, louvado seja Deus, a liberdade, a confiança de dar início, aleluia, Jesus, à igreja de Cristo que existe na terra hoje. Aleluia. Muitos poderiam olhar para Pedro, aleluia, Jesus, que nem muitos textos vai dizer, demonstra nos textos, que ele era um homem ignorante, um homem bruto, um homem nervoso. Talvez nós, aleluia, Jesus, olhasse para ele, ouvisse pessoas hoje parecidas com eles, com essas características, louvado seja Deus, e pudesse olhar e dizer que ali não poderia ter nada, ali não poderia encontrar nada de bom, louvado seja Deus. Mas Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha uma estratégia preparada para aquele homem. Aleluia. Pois a igreja do Senhor, a qual existe hoje, aleluia, Jesus, foi dado início e confiada nas mãos de Pedro, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória. Talvez quando Pedro viu ali o Senhor, aleluia, Jesus, saindo de perto daquela multidão e entrando dentro do barco dele, ele poderia imaginar, não, ele está entrando dentro do meu barco, ele vai ficar ali falando, mas não. O Senhor, ele tinha um propósito, o Senhor tinha algo a preparar. Aleluia, Jesus. O Senhor tinha algo especial para mostrar para Pedro. Glória a Deus. Eu li nesse texto, irmãos, e eu pude observar uma coisa. Muitas das vezes, aleluia, Jesus, nós queremos ganhar alguém para o Senhor, nós queremos ganhar alguém para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não sabemos chegar diante daquela pessoa para evangelizar ele, para pregar a palavra do Senhor, para apresentar Cristo para ele, para o coração dele. Aleluia, Jesus. É verdade, Senhor. Muitas das vezes tem pessoas atribuladas perante nós, diante de nós. Talvez no seu trabalho, no meu trabalho, na sua vizinhança. Tem as pessoas assim parecidas com o Pedro. Aleluia, louvado seja Deus. Não é verdade, irmã Marlene? Pessoas arrogantes, pessoas ignorantes. Pessoas que muitas das vezes nós temos medo de falar do Senhor para ele. Muitas das vezes nós temos medo, até timidez, eu sei, de chegar até ele e pregar o reino para ele. Porque é um homem ignorante, é um homem bruto, uma mulher arrogante, louvado seja Deus. Mas é porque nós não procuramos, aleluia, Jesus, sabedorias ao Senhor, estratégias, momento para que o Senhor prepare, para que nós venhamos agora apresentar o Senhor para ele, louvado seja Deus. Porque eu lendo esse texto aqui eu pude entender uma coisa. O Senhor, aleluia, Jesus, ele não chegou de qualquer forma até Pedro. O Senhor, para ganhar Pedro, aleluia, Jesus, para fazer agora de Pedro um pescador de peixe, fazer um pescador de alma, o Senhor ele usou de estratégia, louvado seja Deus. Aleluia. Agora a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus ele sai de perto daquela multidão e entra dentro de um desses dois barcos, louvado seja Deus. Será que o Senhor ele não sabia o barco que ele estava entrando? Aleluia, Jesus. Bem assim é nós. Nós temos de saber onde entrar, onde chegar, para quem nós abrir a nossa boca, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E ele entra naquele barco e pede para ele se afastar um pouco, aleluia, Jesus. E quando pede para se afastar um pouco, eu consigo entender, aleluia, louvado seja Deus, que naquele momento que ele se afasta um pouco, aleluia, Jesus, Pedro estava dentro do barco, sentado no barco com Cristo. E o que é interessante que eu comecei a entender, irmãos, é que enquanto, aleluia, Jesus, aleluia, louvado seja Deus, Jesus pregava a palavra para aquela multidão, enquanto Jesus, o texto vai dizer que Jesus ensinava para aquela multidão, Pedro ele estava do lado observando agora, aleluia, Jesus, a palavra que estava sendo pregada, que era a palavra do reino. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Enquanto Jesus estava fazendo a obra do Pai, louvado seja Deus, aquele a qual Jesus estava querendo resgatar para o seu Pai, estava ali do lado, ouvindo a palavra do Senhor. E aí eu pude observar uma coisa, irmão. O Senhor estava preparando o coração de Pedro. Talvez ele não estava falando para Pedro, estava falando para a multidão. Mas aquela palavra, aleluia, Jesus estava surtindo efeito no coração de Pedro, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que antes de tudo isso acontecer, antes de todo esse trabalho, antes de todo esse movimento, a Bíblia vai dizer, irmãos,
No capítulo 4 de Lucas, aleluia Jesus, no versículo 4 de Lucas 37, a Bíblia vai dizer que antes de tudo isso acontecer, à tarde, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai primeiro na casa da sogra de Pedro. E quando chega lá, aquela mulher estava enferma, estava febril, louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que levantando-se Jesus da sinagoga, ele tinha saído. Ele chegou na casa de Pedro, ele curou a sogra de Pedro. Aleluia. Isso era tarde, o texto está dizendo aqui que dá para entender que é a tarde que ele fez aqueles milagres. E as pessoas se maravilharam com aquilo e começaram a trazer pessoas. E o Senhor foi curando. Só que quando foi na parte da manhã, ele vai para a beira desse lago, aleluia Jesus, de Genezaré. E é quando ele tem um encontro com Pedro, é quando, aleluia Jesus, ele vai, aleluia Jesus, e pede para aquele homem, Pedro, se afastar um pouco do barco. Mas entende uma coisa, que antes de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, se afastar da multidão com Pedro, louvado seja Deus, observe que ele já tinha passado na casa de Pedro, aleluia Jesus. Ele já tinha feito um milagre na casa de Pedro, aleluia Jesus. Se você sai da sua casa e vem para aqui ter um encontro com o Senhor nesta noite, entenda uma coisa, o Senhor, aleluia Jesus, já tem passado na sua casa. O Senhor já tem resolvido os seus problemas. Talvez você entrou aqui e ficou preocupado com alguma coisa na sua residência, no meio da sua família. Através dessa palavra eu consigo entender que o Senhor já tem feito um milagre. O Senhor já tem feito algo através dele, através da sua fé que você tem colocado nele. Louvado seja Deus. E nisso tudo eu consigo observar, irmãos, uma preparação, aleluia Jesus, para que haja mais confiança, mais fé no coração de Pedro, aleluia. E quando ele se afasta, irmão, depois que ele prega, depois que ele fala do Pai dele, louvado seja Deus, eu entendo que a semente já estava plantada no coração de Pedro. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que agora Jesus pede para que ele ir para o alto mar, louvado seja Deus. Pega o barco e vai para o alto mar, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu observo que nesse texto o Senhor dá a primeira ordem, aleluia Jesus. Observe que eles já tinham pescado a noite toda, louvado seja Deus. Talvez eles já queriam ir para casa descansar, louvado seja o nome do Senhor. Pois o texto vai dizer que eles já estavam lavando as suas redes. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que conforme o pedido que o Senhor lançou, primeira ordem, se afasta, vai para a prova, vamos mais para o fundo. Vamos descer mais, vamos mais para o fundo, louvado seja Deus. Muitas das vezes o que Deus quer, aleluia Jesus, de mim e de você, é que nós descemos mais. Aleluia. Muitas das vezes viver a situação que nós estamos vivendo, aleluia Jesus. Muitas das vezes querendo parar a caminhada, muitas das vezes querendo desistir, às vezes sem força, louvado seja Deus. O Senhor, através dessa palavra, Ele está dizendo, ei, vamos mais fundo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos mais para dentro, vamos mais fundo, que é o meu particular, louvado seja Deus. Não é no meio dessa multidão, mas é no meio do mar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, aleluia. E a Bíblia vai dizer que o Senhor dá uma ordem. Vamos mais para o fundo. Maravilha, Deus. E eles vão, meus irmãos, ele acredita, ele confia no Senhor. Entenda que o Senhor já tinha preparado o coração dele. Você acha que se ele, aleluia Jesus, não tivesse enxergado naquele homem ali um verdadeiro filho de Deus, você acha que ele tinha ouvido e obedecido? Ele não tinha, louvado seja Deus. Mas quando o ser humano ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor, aleluia Jesus, ele pode enxergar, aleluia, louvado seja Deus, que ainda há esperança, louvado seja Deus, para aquilo que ele pensa que não tem jeito, aleluia Jesus. Quando ele tem um encontro com Cristo, ele pode ver que lá no final, aleluia Jesus, há uma saída, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele passou a noite toda pescando, achando que ia para casa sem nada, aleluia. Jesus, aleluia. Ele achava que ia para casa sem nada, louvado seja Deus. Talvez, aleluia Jesus, a sua família estava em casa esperando algo para comer. Porque se ele era um pescador, louvado seja Deus, eles dependiam do peixe, louvado seja Deus.
Mas naquele dia foi diferente, aleluia, Jesus, ele não ia voltar de mão vazia, porque o segredo é obedecer o Senhor, é confiar, aleluia, Jesus, naquilo que a palavra dele está dizendo aqui, louvado seja Deus. Oh, aleluia! Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus! Santo é o Senhor, Deus. E quando chega lá do alto mar, louvado seja Deus, Jesus movido com o seu amor, aleluia, Jesus com a sua sabedoria, com a sua confiança, ele dá a segunda ordem, aleluia, Jesus. Joga a rede no mar, louvado seja Deus. Glória a Deus. Em meio àquela situação, ele achando que estava tudo perdido, que ia para casa sem resposta, sem peixe para alimentar a sua família, louvado seja Deus. Ele confia na segunda ordem, ele joga a rede, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas entende, irmãos, que Pedro era ignorante, Pedro era bruto, aleluia, Jesus. Mas ele confiou no Senhor, ele acreditou, louvado seja Deus. E quando ele joga, aleluia, Jesus, aquela rede, confiando no que o Senhor tinha falado, a Bíblia vai dizer que eram muitos peixes, tantos peixes que até as suas redes se rompiam, louvado seja Deus. Porque ele acreditou, louvado seja o nome do Senhor. E o que me chamou a atenção, irmãos, é que diante desse projeto, desse trajeto todo, louvado seja Deus, este encontro de Pedro com Jesus, aqui o que me chamou a atenção de tudo, é que Pedro, depois de ele ter confiado nas duas vezes que Jesus falou, vai para o alto mar, primeira. Segunda, lança a rede, ele acreditou, louvado seja Deus. Agora o que me chama a atenção, irmãos, foi esse texto aqui do verso 8, que diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador, um homem pecador. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Talvez ele achava que ele não era merecedor daquele milagre. Talvez ele, vendo que era um homem pecador, um homem bruto, ignorante, louvado seja Deus, ele achava, aleluia, Jesus, que não poderia a bênção chegar diante da sua presença. Mas naquele dia, irmãos, algo foi lindo, aconteceu. A Bíblia diz que ele se prostrou, aleluia, Jesus, aleluia. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, entende? Essas pessoas estavam dentro do barco com ele, louvado seja Deus. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante, aleluia, Jesus, serás pescador de homens. Aleluia. Agora aquele homem ignorante, que a Bíblia muitas das vezes é citada, aquele homem, aleluia, Jesus, bruto, que a Bíblia é citada, louvado seja Deus. Ei, irmãos, quantos muitas das vezes nós achamos que o Senhor, aleluia, Jesus, para nós, nos nossos olhos, nós achamos que não tem jeito, louvado seja Deus. Mas para o Senhor, aleluia, Jesus, ele é uma alma preciosa, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Quantos eu e você conhecem, aleluia, Jesus, que nós achávamos que não ia ter jeito, mas o Senhor, aleluia, Jesus, resgatou, louvado seja Deus. Nós somos esses, nós também éramos desse jeito. Quem era eu, louvado seja Deus? Que nem muitas das vezes nós ficamos aqui brincando. Quem era eu, louvado seja o nome do Senhor? Mas ele, usando os seus vasos estrategicamente, ele lançou sobre mim a palavra que libertou, louvado seja Deus. Glória a Deus, Senhor. Oh, glória! Santo, santo És maravilhoso, Deus. Oh, glória a Jesus, é através da minha e da tua vida, louvado seja Deus. Muitos também vão ser tocados pela presença do Senhor. Deus, creio. Muitos através da minha vida e da tua vida, louvado seja Deus, assim como os outros aqui foram salvos.
através de Pedro, louvado seja, que eles estavam dentro do barco de Pedro. Maravilhoso Deus. Dessa mesma forma, é pessoas que estão do nosso lado, louvado seja Deus. Eles vão olhar para mim, para você e vai dizer: que Deus é esse que mudou ele dessa forma? Eu creio, Jesus. Oh, glória! Aleluia. E você tocado pela presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora este homem passou, irmãos, a ser pescadores de homens. E cabe em nós também, irmãos, fazer dessa mesma forma. Jesus. Pescadores de homens, para ele pescar, louvado seja Deus. Os peixes era uma forma. Ele tinha que ir para o alto mar, irmão Clênio. Jogar rede para pegar peixe. Mas para ser de homem agora ia ser diferente. Para pegar peixe ele tinha que enfrentar o mar, louvado seja Deus. Mas para resgatar homens, louvado seja Deus, ele ia ter que enfrentar as indiferenças, as calúnias, Aleluia. os levantes, as pedradas. Aleluia. E não é fácil, mas com a misericórdia e a graça do Senhor sobre nossas vidas, louvado seja Deus. Aleluia. Estamos aqui, vamos fazer isso, louvado seja Deus. Muitas das vezes nós pensamos que para ganhar almas, para evangelizar, muitas das vezes nós achamos que para ser um missionário, louvado seja Deus, é preciso sair das nossas casas para ir para longe. Mas para fazer isso, para ganhar almas, para fazer a missão, é na nossa redondeza mesmo, é na nossa vizinhança mesmo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez Pedro tenha dizido assim: mas Senhor, mas como assim? Eu vou sair para pescar homens, para ganhar almas, eu tenho a minha família. A minha sogra eu deixei em casa ali enferma. Eu fico imaginando e fico pensando: ei, Pedro, não se preocupa não, porque antes de vir aqui eu já passei na tua casa. Aleluia. Antes de vir aqui, Pedro, eu já tratei da tua família, da enfermidade que ela estava vivendo. Glória a Deus. Porque, irmãos, o Senhor é estratégico, Ele prepara tudo, Ele faz tudo conforme a vontade dEle. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele não levanta pregador, Ele não levanta levita, Ele não levanta pastor de qualquer forma, sem uma preparação. Ele faz tudo, aleluia, Jesus, dentro da sua sabedoria. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então é assim, irmãos. O que eu aprendi, irmão, nesse texto, irmãos, louvado seja Deus, é que nós temos, aleluia, Jesus, de ter sabedoria, não chegar de qualquer forma, mas saber chegar. Porque quando sabemos chegar, louvado seja Deus. Uma vez eu falei para o meu pai em Alagoas que as pessoas do mundo, elas não são ovelhas, elas são lobos, porque não vive com o pastor, não tem ainda o nosso pastor como nós tem. Então a ovelha, aleluia, Jesus, ela come alimento de ovelha, pode dar com força, mas para os lobos lá fora nós temos que dar o alimento devagarzinho, para que ele não se enjoe, porque se ele se ajoar, se ele se arrepunar, nunca mais ele quer ver sua cara. Mas se você souber, aleluia, Jesus dá esse mesmo alimento aqui que eu e você come, nós sabemos dar para eles, logo logo eles vão estar aqui, ó, sentados nessa cadeira, Glória a se Deus. alimentando do mesmo alimento que eu e você se alimenta. Alimento qual? O alimento que leva para o céu e que nos dá a liberdade de nós termos a vida eterna. Louvado seja Deus, amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que as palmas louvam o nome santo do Senhor, porque só Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Louvado seja Deus.